Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de Ezequiel, capítulo 9. Nós estamos meditando dos escritos dos profetas, passamos pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias e depois as lamentações também escritas por Jeremias, estamos agora no livro de Ezequiel. Todos esses profetas que viveram em torno do período do exílio de Judá na Babilônia profetizaram várias palavras duras de julgamento para o povo de Deus e também para as nações ao redor, principalmente em relação à prática da idolatria e ao orgulho, à teimosia de um coração que não queria ouvir o Senhor. E nós aprendemos que eles também trazem palavras de esperança. Sempre há um remanescente que vai ser salvo pelo Senhor, uma pequena porção que escolhe colocar a sua confiança em Deus e crer em Deus, obedecer a palavra de Deus, ao invés de simplesmente seguir o rumo do mundo. Hoje nós vamos ver mais um capítulo em que um homem vestido de linho vai vir para executar juízos do Senhor. E essa visão é mostrada a Ezequiel, como nós lemos a começar nesse domingo, ontem, quando Ezequiel estava na sua casa lá na Babilônia e um grupo de líderes de Judá veio a Ezequiel para pedirem a ele uma orientação, um direcionamento da parte do Senhor. E diante dessa responsabilidade de entregar uma mensagem profética genuína da parte de Deus, Ezequiel tem uma visão do Senhor. Ele é em espírito transportado a Jerusalém, onde ele vê o templo e tem visões do Senhor, como essa que vamos ler hoje. E à medida que nós vamos meditando nesses textos dos profetas, o nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, vai se revelando a nós. Nós podemos conhecer mais do caráter de Deus e do cuidado dele para com a nossa família. Sim, então vamos, Thiago vai estar orando por nós, vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar e abrir o nosso entendimento. Talvez você já possa ter tentado ler os profetas e achou algo difícil, mas nós pedimos o entendimento ao Senhor para que a cada leitura nós possamos receber a mensagem que Ele tem para nós e para a nossa família. Sim, Espírito Santo, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê revelação e clareza, aplique as verdades da tua palavra em nossa mente e também em nossos corações. Pai. Nós te pedimos com ações de graças, no nome do Senhor Jesus. Amém. Começa dizendo assim então, Ezequiel capítulo 9. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. Eu vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorra toda a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Aqui mostrando que apesar de toda a maldade que imperava naquela cidade, havia alguns poucos que, apesar de estarem naquela cidade, não concordavam com aquelas práticas e, na verdade, lamentavam, choravam por justiça. Verso 5. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comece pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: ah, soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem:
O Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho com o estojo de escrevente à cintura voltou trazendo um relatório e disse: fiz o que me ordenaste. E essa visão continua no capítulo 10, é um capítulo curtinho, nós vamos fazer a leitura do capítulo 10 também, acompanhe conosco. E Ezequiel diz: olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóboda que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas, por baixo dos querubins, enche as mãos com brasas ardentes, apanhadas de entre os querubins, e espalhas sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Essa é uma visão que faz menção à primeira visão que Ezequiel tem, a sua visão inaugural que nós lemos no capítulo 1, quando ele vê o trono de Deus assentado sobre os querubins e essas rodas que direcionavam os querubins para um lado, para o outro, para frente e para trás, em total sincronia. Nós vamos ver daqui em diante como ele vai explicando também sobre essa visão. Verso 3, Ezequiel 10, verso 3. Ora, os querubins estavam ao lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até o pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso enquanto ele falava. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e ficou ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem, vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas do querubim podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi, do lado dos querubins, 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais, cada um parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam. Enquanto os querubins se moviam, eles seguiam qualquer direção à sua frente sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quando as rodas ouvi as chamarem giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um era um rosto de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram, eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Observe que esses seres com mãos, mas também com asas, que Ezequiel está vendo, ele não identifica como anjos em momento algum. Anjos nas escrituras são mostrados como seres que não têm asas, se parecem mais com seres humanos. Esses seres são identificados claramente como querubins, como eles aparecem em outras visões, menções nas escrituras, como no Apocalipse e outros textos onde os querubins estão ao redor da presença do trono de Deus. Então os querubins se elevaram, eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando eles estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam, e quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas, ou seja, era apenas uma coisa. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles.
Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Amanhã a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, em outra visão que nós vamos ler. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Essa visão, além de mostrar o fato do juízo de Deus, mostra vários elementos do caráter de Deus. Esses olhos que estão por dentro e por fora das asas de todo o corpo dos querubins que estavam ao redor e debaixo do trono do Senhor, mostram, por exemplo, o atributo de que Deus é onisciente. Não existe nada, não existe nenhum engano, não existe nenhum sofrimento, nenhuma lágrima, não existe coisa alguma que seja distante do conhecimento do Senhor. O trono do Senhor elevado, alto, assim como Ezequiel chama de soberano, mostra a onipotência de Deus. Para ele, nada é impossível. Independente do que você precisa hoje, do milagre, da dificuldade que você esteja enfrentando e precisa de uma solução, o nosso Deus é apresentado neste texto, em todas as Escrituras, como Deus que é onipotente, que pode todas as coisas. Ele também é onipresente. Mostra que essas rodas iam para um lado, para o outro, sempre acompanhando os querubins que estavam debaixo do trono do Senhor. As Escrituras nos ensinam que Deus está em todos os lugares, nos palácios mais chiques, nas favelas, nas casas mais pobres, nos momentos de maior dificuldade. Esse texto nos mostra a justiça do Senhor. Ezequiel não está mostrando que eram homens matando homens, mas ele teve uma visão espiritual mostrando que após a oportunidade de toda maldade ser abandonada pelo povo do Senhor, um povo que conhecia a palavra de Deus, aquele povo que insistiu no orgulho, na idolatria, na prática da injustiça, eles serão julgados pelo próprio Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus vingador. Não cabe a nós essa justiça da vingança, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas o próprio Senhor vai julgar toda maldade, toda violência, injustiça, tudo aquilo que, como Jesus disse, bem-aventurados são os que clamam por justiça, que choram por justiça, porque eles serão satisfeitos. Então, que nós possamos persistir ao meditarmos na palavra de Deus, buscando não necessariamente nos ater a esses detalhes que talvez parecem confusos ou de difíceis de entendimento, mas buscarmos identificar os elementos que mostram o caráter de Deus, quem o nosso Deus é, para que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E assim como Deus teve cuidado de mostrar essa visão ao seu servo, o profeta Ezequiel, Ezequiel pôde compartilhar esse conhecimento, essa revelação com aqueles líderes que estavam sentados na sua casa lá na Babilônia, e Deus é um Deus que também se revela, um Deus que alerta para mostrar livramento, que tem prazer em se permitir conhecer por nós que queremos conhecê-lo. Por isso nós te convidamos a continuar meditando conosco nas Escrituras e nós vamos juntos conhecer mais o Senhor, mais o cuidado dele para conosco e as nossas famílias. Amém. Então vamos orar, então, colocando o nosso coração diante de Deus, declarando para o Senhor que nós queremos conhecer Ele a cada dia mais. Então vamos orar, coloca aí diante de Deus agora conosco também. Vamos orar em concordância com o seu pedido de oração. Tantas pessoas têm acompanhado conosco essa leitura e nós sabemos que cada um de nós temos necessidades diferentes, cada um de nós temos até motivos de gratidão também de formas diferentes que nós colocamos diante de Deus, não somente as nossas necessidades, mas a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem cuidado, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Ele tem cuidado da nossa vida, da nossa família, e Ele é Deus que nos direciona, que nos mostra o caminho. Então vamos orar, convido você a orar conosco e coloca agora diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero colocar diante de Ti isso em concordância com os meus irmãos. E coloque nessa oração. Amém. Pai, Tu és grande, Tu és esse Deus, Pai, que é todo poderoso, o Deus soberano, o Deus que pode todas as coisas.
Não há, Pai, o que seja impossível para Ti. É verdade. E diante, Pai, da grandeza do Senhor, diante da soberania do Senhor, da onipotência, da onipresença, de quem o Senhor é, Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos corações. Eu quero colocar diante de Ti, junto com os meus irmãos e irmãs, aqui as nossas necessidades, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Ainda que pareça, Pai, que uma situação é difícil, é impossível, é muito grande, nós sabemos que nada é impossível e nada é grande, Pai, o suficiente para Ti. Porque o Senhor, Pai, é quem criou todas as coisas e o Senhor governa, Pai, sobre todas as coisas. Então nós colocamos agora o governo da nossa vida, o nosso futuro, as nossas famílias, os nossos filhos, tudo aquilo que chamamos de nosso, Pai, diante de Ti. Senhor, recebe, o Senhor que sonda e conhece os corações, aquele que nos conhece, que sabe das nossas necessidades. Senhor, nós colocamos diante de Ti os desafios, colocamos diante de Ti, Pai, também as nossas alegrias. Obrigado pela Tua provisão, obrigado pela Tua cura, obrigada pelos Teus milagres, Pai, diários que acontecem na nossa vida. Obrigado por nos sustentar a cada dia, que nós podemos ter o sopro de vida, Pai, a cada dia. Que o Senhor continue nos dando forças, que o Senhor continue renovando, Pai, a nossa esperança a cada dia para viver a vida que o Senhor tem para nós. E eu peço, Pai, ajuda cada um de nós a conhecer o Senhor mais e mais, a conhecer mais de Ti, mais do Teu caráter, de quem o Senhor é. Afasta os nossos olhos, Pai, do mal. Afasta, Pai, de tudo aquilo que nos leva, Pai, ao erro, ao pecado, Senhor, a estar com os olhos vendados, mas nós pedimos, abra os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver. E eu peço até mesmo que o Senhor venha, Pai, se revelando a nós, assim como o Senhor se revelou aos seus profetas. Sim, que nós possamos, Pai, quando nós formos dormir, ter sonhos proféticos, que o Senhor possa nos dar visões, sonhos, Pai, pensamentos com a Tua voz, que nós possamos Pai, ouvir a Tua voz, Pai, e quando nós ouvirmos a Tua voz, nós possamos obedecer. Que o Senhor venha, Pai, fale a cada um de nós, ministra, tire as vendas e nos deixa, Pai, que nós possamos viver livres, Pai, livres em Ti. Nós Te adoramos, colocamos esse dia, colocamos essa segunda-feira, toda essa semana em Tuas mãos. Ajuda-nos a viver, Pai, da forma que o Senhor tem para nós. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É uma alegria para mim e para Rafa podermos orar em concordância com as suas necessidades, com seus motivos de oração, mas especialmente o nosso desejo sincero e oração por você e pela sua família é que vocês possam conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Sim. Que nada te impeça de descobrir mais da pessoa de Jesus, do seu Espírito Santo. Essa é a nossa busca, o desejo do Senhor para a nossa família e o desejo nosso também para a sua família. Que nada, seja aquilo que você aprendeu, talvez de uma pregação ou de um filme que você viu de um livro, talvez considerado muito bom, que você leu, mas trouxe alguma fortaleza para sua mente, algum conhecimento que na verdade não é bem daquele jeito, nós pedimos que as Escrituras Sagradas, a preciosa Palavra de Deus, que é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, traga revelação de Deus. E te encorajamos a ir além do Salmo 23, dos Evangelhos, dos textos que são muito repetidos e meditar conosco em cada capítulo dos profetas, mesmo nos textos considerados difíceis, talvez confusos, porque nós não precisamos de que ninguém nos ensine. Quando nós lemos as Escrituras, pedimos ao Espírito Santo entendimento e Ele mesmo nos revela, nos dá o verdadeiro conhecimento de Deus. O Espírito que sonda todas as coisas, mesmo as partes mais profundas de Deus, e Ele as revela a nós. Que privilégio. Amém. E assim como nós temos lido tantas revelações de Deus, coisas que o homem talvez não imaginaria de uma visão, mas é o que Deus revela a respeito do mundo espiritual. Esse também é o nosso desejo. Eu tenho desejo de conhecer mais de Deus e poder ver essas profundezas, esse desejo de conhecer mais e mais. E que você possa ter esse desejo de ir além do que você já sabe, além do que já foi revelado. Talvez tantas pessoas nós temos
aqui tantas pessoas que têm tantos anos de caminhada, Verdade. são pessoas que nós admiramos demais, nós sabemos que tem um relacionamento pessoal com Deus, pessoas que abençoam muitas vidas, Sim. que são ministros e ministras de Deus. Poderia falar muitos nomes aqui de pessoas que acompanham, que tem um ministério, abençoa mulheres, homens, mas Deus tem mais para cada um de nós. Nós Que cremos, cada um de nós amém. possamos ver além de tudo que Deus já fez. É esse nosso desejo, que enquanto nós somos ativados com essas profecias de algo tão diferente que Deus estava declarando, mostrando essas visões que Deus mostrou para Ezequiel, também João, nós podemos ver no livro de Apocalipse tantas visões de algo diferente, que não é algo que nós vemos na nossa realidade de hoje, mas que no mundo espiritual Deus se revela aos teus servos. Que nós possamos também receber, né, meu amor, dessas revelações. Deus